Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E, tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1/10, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo recebeu cada homem 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E subindo Jesus para Jerusalém, tomou à parte os seus 12 discípulos no caminho, e disse-lhes: Eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele zombem, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e desejando uma certa coisa. E ele disse para ela: O que tu queres? Ela disse: Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Mas Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Nós podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
E partindo eles de Jericó, uma grande multidão os seguia. E eis que 2 homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou os seus olhos, e imediatamente seus olhos receberam visão, e eles o seguiram. Marcos capítulo 10, dos versos 32 ao 52. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. E eles estavam no caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao 3º dia ele será ressuscitado. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faças o que nós desejamos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que, na tua glória, nós possamos nos assentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e serdes batizados com o batismo com o que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: De fato, bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com o que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para dar, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles, e que sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Lucas, capítulo 18, dos versos 31 ao 43. Então, ele, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem serão cumpridas. Porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido, humilhado e cuspido. E eles o açoitarão e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. E eles não entendiam nenhuma dessas coisas, e esta palavra lhes era encoberta, e eles não entenderam as coisas que foram faladas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: Recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 19, dos versos 1 ao 27. Zaqueu, o publicano. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo isto, todos murmuravam, dizendo: Ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto, ele disse:
Certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos a quem ele entregara o dinheiro, para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. Então veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse da mesma forma a este: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. E ele disse-lhe: pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que então tu não pusestes o meu dinheiro no banco? Pois na minha vinda eu poderia ter exigido o meu com a usura. E disse aos que estavam com ele: tomai dele a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que ele tem lhe será tomado. Mas estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim.